Pessoal, hoje é a terceira parte de tipos de investimentos. No primeiro vídeo sobre tipos de investimentos em que eu comecei a comprar as coisas, eu falei de ações individuais e também falei de ETFs para imobiliário, os REITs em português ou REITs em inglês, se vocês preferirem. No segundo vídeo, eu falei de criptomoedas e falei de ouro. E aqui a ideia foi sempre a mesma. Qual é a curva de aprendizagem, qual é o potencial, qual é o risco, o que é que eu costumo usar e porquê, e porque é que provavelmente para mim faz sentido uma coisa, mas se calhar para vocês faz outra. Hoje, terceira e última parte desta série em que eu agora vou falar exatamente daquele que é provavelmente o mais famoso de todos, ETFs. Ainda antes de começar, pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Não se esqueçam, isto não é um aconselhamento financeiro. Lá porque eu faço de uma maneira, vocês não têm que fazer igual. Façam a vossa própria análise. O objetivo deste canal é aprendermos todos um bocadinho e termos melhores decisões para, com risco mais baixo e com menos necessidade de sorte, ficarmos todos com mais dinheiro. Eu deixo aqui os links das minhas redes sociais. Bora lá falar então agora de ETFs. É o quinto tipo de investimento desta série de vídeos. Pessoal, então a primeira coisa a fazer é explicar o que é um ETF. Um ETF não é mais do que, em vez de eu comprar ações individuais de cada uma das empresas, em que se calhar eu não tenho dinheiro para tudo, porque há uma ação que custa $500, há outra que custa 200, há outra que custa 100, há outra que custa 1000, eu gostava de ter um bocadinho de cada uma, mas eu não consigo. E então, o que é que existem? ETFs em que na realidade eu estou a comprar uma espécie de bolo. E nesse bolo estão em percentagens diferentes N empresas. Há ETFs de tudo e mais alguma coisa. ETFs que juntam empresas boas do setor da restauração, ou dos hotéis, ou de bancos, ou seguradoras. Há de tudo e mais alguma coisa. Aquele que é o ETF mais conhecido de todos é muito provavelmente o SP500. E é um bom exemplo para explicar o que é um ETF. O SP500, na realidade, é um índice que segue as 500 empresas com maior valorização, mas 500 empresas americanas. O que quer dizer que se eu comprar, vamos supor, uma ação de um ETF que siga este índice, este SP500, eu estou a comprar um bocadinho de 500 empresas por cada ação, com percentagens obviamente diferentes. Portanto, imaginem, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, a Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo. Então é aquela que tem maior percentagem dentro do ETF. Então imaginem que a Nvidia tem 7%. Se eu puser 100 euros neste ETF, 7 euros é para comprar um bocadinho de uma ação da Nvidia. Depois em segundo está a Apple. Vamos supor que a Apple tem 5%. 5 euros em Apple. A seguir a Microsoft, 4%. 4 euros em Microsoft e por aí fora, até chegar às empresas que dentro das 500 são as que valem menos, que às vezes valem 0,1%. O que é que um ETF tem de bom? Estás a investir em muita coisa ao mesmo tempo. Estás a diversificar o teu portfólio. Ainda mais interessante é o facto de, imagina, há uma empresa, por qualquer motivo, tem um grande problema e aquilo vai cair. Vai falir, o que quer que seja, vai fechar, tanto faz. Nós não passamos a ter 499 empresas boas e uma que faliu dentro do índice. Não. Essa empresa é substituída por outra que passa a ser a número 500 na tabela das mais valiosas americanas. Portanto, mesmo aquele medo de esta empresa ou aquela vai falir ou vai deixar de valer tanto, simplesmente é substituída por outra. E é por isso que este ETF é tão famoso. Existem muitos outros. Um dos mais conhecidos é obviamente o do Nasdaq, as 100 empresas americanas tecnológicas, as 100 mais valiosas. E o Nasdaq tem subido mesmo muito todos os anos. Se olharmos aqui para os gráficos, eu aqui vou mostrar-vos, por exemplo, o SP500. Vocês basta chegarem aqui, por exemplo, à Freedom24 e escreverem SP. Mostrando este, por exemplo, vocês conseguem ver o grande crescimento que temos aqui. Sendo que este ETF está a $96, o que quer dizer que vocês chegam aqui, põem $96 e há uma percentagem que vai para cada uma dessas empresas. Se vocês não souberem bem o que é que um ETF tem lá dentro, então o melhor podem ir, por exemplo, a um site que é o Just ETF e lá tem as informações todas. Quais as percentagens das empresas em cada um dos ETFs, qual é que é o foco do ETF. Há ETFs para empresas que dão muitos dividendos, muitas outras coisas. O objetivo deste vídeo não é explicar-vos na totalidade o que é um ETF. Eu estou a mostrar-vos isto na Freedom24. É a corretora que patrocina o vídeo de hoje. Vocês já a conhecem, se seguem o meu canal, já a conhecem de certeza. É uma corretora bastante regulada na Europa. E como vocês sabem, ou têm que saber e têm que pôr na cabeça, é que investir tem os seus riscos. Por isso, ter uma boa corretora é uma forma de também não termos que pensar aqui em algumas coisas. Eu gosto bastante da Freedom24. Eu deixo o link em baixo. Já vamos voltar aqui à Freedom. Mas importante é, qual é a curva de aprendizagem do ETF? Na realidade é bastante rápida. Vocês só têm que escolher um setor
ver os tops de ETFs cá por aí, quais é que são os mais conhecidos e por aí fora. Vocês têm realmente que saber algumas coisas. Por exemplo, é bom que seja um ETF com alguma liquidez. Se for um ETF com muito pouca liquidez, é melhor não irem por aí. Mas depois é escolher qual é que é o tipo de ETF que querem. Querem o SP500 que basicamente olha para o mercado todo americano? Pode ser. Querem um ETF que olha só para empresas tecnológicas? Pode ser. Ou um ETF só para dar bons dividendos? É uma decisão vossa. Vocês o que têm que ver é se é um ETF de uma empresa boa, quais é que são as comissões e qual é que é a liquidez. Tirando isso, é escolher um bom ETF. Então, de um ponto de vista de curva de aprendizagem, é bastante rápido. Ao ponto de, por comparação com os outros ativos todos que eu tenho falado aqui nesta série, tirando o ouro, na realidade, escolher um ETF é a coisa mais fácil de se aprender. Qual é o potencial? Pessoal, é moderado. Independentemente do ETF, é moderado. Vocês não estão aqui à espera de investir e dobrar o vosso valor em 2, 3 anos. Pode acontecer, porque já aconteceu, um ETF do SP500 ou do Nasdaq dar 30% num ano e depois no outro ano a seguir dá 20 e tal por cento e na realidade em 3, 4 anos multiplica para o dobro. Mas o normal é andarmos aqui se calhar entre os 10, 12, 15% ao ano, por isso é moderado. Tem uma coisa boa, o risco é minimamente baixo se o ETF for bom, principalmente se for muitas empresas, portanto 500 empresas no ETF é muito, 100 empresas no ETF também é bastante, por isso se vocês tiverem aqui uma boa diversificação, o risco é baixo. E então, por comparação com ações individuais, já falei aqui, com criptomoedas e com, por exemplo, ouro, em termos de risco, o ouro é um risco mais baixo. Mas o ETF em si tem muito menos risco, em teoria, do que comprar ações individuais de empresas ou comprar criptomoedas. Por isso, para resumir vocês não querem ter que estudar muito, querem um risco baixo que estatisticamente dá dinheiro e vocês podem, por isso, simplesmente lá deixar o dinheiro e está feito. Então, um ETF, de um SP500, do Nasdaq ou outro bom ETF, é provavelmente a vossa melhor escolha. E é provavelmente a melhor escolha que qualquer investidor pode ter para começar a sua carreira de investimento. Se tu estás agora a começar, queres ser um investidor, não sabes por onde começar, provavelmente investir em SP500 ou em Nasdaq é o melhor que tu podes fazer para começar, independentemente dos livros que já leste, dos vídeos que já viste. Agora, tokenização. A tokenização não é mais do que, e agora vou ser aqui bastante redutor, imaginem um objeto qualquer físico que vocês não conseguem comprar na sua totalidade. Então querem comprar só uma parte. Imaginem que é uma casa na comporta e que vocês não conseguem comprar porque custa 2 milhões de dólares. Mas a casa está a ser construída e então o construtor, que não tem dinheiro para construir a casa toda, vamos supor, faz uma tokenização da casa. Fica com metade dos tokens e a outra metade dos tokens vende a 1 euro cada um. E tu compras X tokens, ficas com uma percentagem da casa. Quando a casa mais tarde for vendida, aquilo que tu vais ter é uma percentagem exatamente desse lucro. Comparação do valor a que a casa foi tokenizada e o valor a que a casa depois foi vendida. E a verdade é que cada vez mais existem excelentes casos de uso em que isto acontece. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que há uns tempos comprei tokens de um cavalo de corrida, digamos assim, de um cavalo profissional de competição, e em meio ano, ou o que é que foi, acho que foi mais ou menos meio ano, o meu investimento aumentou 70%, o que é excelente, o que não quer dizer que aconteça assim em todos os projetos de tokenização. Mas se quiser saber um bocadinho mais sobre isso, vai ver os meus vídeos sobre o cavalo de corrida. Acima de tudo, a tokenização é uma forma de tu não conseguires ter um ativo por inteiro, mas achares que de alguma forma aquele ativo vai valorizar, então compras uma parte pequenina até ele ser vendido. Isto pode ser uma obra de arte, pode ser um relógio de luxo, pode ser uma casa, pode ser um carro de luxo, pode ser uma mala de luxo. Há N coisas que neste momento algumas empresas estão a fazer. Acima de tudo, tens de conhecer bem a empresa, ter confiança nela, ver que está tudo muito bem certificado, ver quais é que são as empresas que têm o ativo que está a ser tokenizado, essas coisinhas todas. Agora, olhando para a curva de aprendizagem, tokenização não é fácil. Porquê, pessoal? Porque acima de tudo aquilo que é tokenização normal, smart contracts e por aí fora, existem sempre contratos super complexos. Cada tokenização tem as suas regras, tem os seus contratos, tem as coisas que têm mesmo que acontecer, com as suas percentagens. Há demasiadas coisas. E a menos que tu estejas a comprar o token numa empresa que de alguma forma te explica bem as coisinhas todas, este, por exemplo, dos cavalos, só comprei porque eu percebi muito bem, a empresa em si explicou muito bem as coisas. De outra forma,
é mais complexo. Qual é o potencial? O potencial é grande, pessoal, principalmente a curto prazo. A grande maioria destas coisas, as tokenizações, são normalmente para coisas a curto prazo. Uma construção de uma casa que demora 2 anos e vocês compram uma parte, uma tokenização, logo ali no início e depois aquilo demora 2 anos de ser construído até ser vendido e vocês ganham bastante dinheiro. Um cavalo, um relógio, um artigo qualquer de luxo ou de coleção, o que quer que seja. Há N coisas que, muito rapidamente, desde o momento em que há a tokenização, que na maior parte das vezes é quando algo está a ser construído ou está a ser preparado, até ao momento da venda, às vezes o valor sobe muito depressa. Então é um investimento de mais curta duração, 2 anos, 6 meses, o que quer que seja, e não tanto uma coisa assim muito a longo prazo, como é as ações, os ETFs, 5, 10, 15, 20 anos e por aí fora. O risco, pessoal, o risco é moderado. Depende aqui de alguns fatores. Um dos primeiros fatores é que, na realidade, aquele ativo pode, por algum motivo, não avançar à velocidade que nós queremos. Imagina, uma construção de uma casa tem demasiados fatores dentro da área da construção que eu não conheço, que pode ser desde materiais, faltar certificações do que quer que seja, uma coisa qualquer e a coisa atrasa. E de repente, um investimento que tu achavas que era de 2 anos demora 3, 4, 5. O que até pode acontecer é esse ativo que tu compraste tokens, na realidade, quando chega ao mercado já chega demasiado tarde e não há a valorização que se está à espera. Não esquecer ainda que não só existe risco pelo ativo, mas existe risco pelo próprio token. Porque a regulação, as leis que andam à volta disto, também ainda não são fantásticas. Ainda falta fazer aqui mesmo muita coisa. Por fim, o último, que é aquele tipo de investimentos em que muitas vezes o que acontece é nós bloqueamos o nosso dinheiro numa plataforma qualquer e essa plataforma o que é que faz? Fica com o nosso dinheiro bloqueado a 3 meses, 6 meses, 12 meses, uma coisa assim qualquer, já vos vou mostrar exemplos. E o que é que essas plataformas muitas vezes fazem? Podem ser N coisas. Podem comprar, por exemplo, obrigações do Tesouro Americano, porque sabem que vai dar X de juro. Podem comprar dívida pública de um outro país qualquer que está com juros altíssimos e que eles compram e vão receber para aí 20% de juros desse país, dão-te 6, 7, 8% e ficam com 10, 11, 12% de lucro e, portanto, é uma questão de nós estarmos a pôr dinheiro bloqueado num sítio e recebermos bastante de juros porque essa plataforma foi comprar ali uma dívida pública qualquer, foi emprestar dinheiro a altos juros àquela empresa qualquer que é obrigada a pagar porque fez umas contrapartidas, porque meteu ali N garantias e então sabe-se que vai pagar. Existem outras que o que fazem são swaps, em que com o nosso dinheiro eles estão a gerar cada vez mais lucro e nós temos uma boa porcentagem. E qual é na realidade a curva de aprendizagem? Acaba por ser mais ou menos simples. Porquê? Porque na verdade estes contratos que existem na maior parte das vezes estão bem blindados, o que faz com que no limite tu não precises saber muito do que está a acontecer. Muito provavelmente tu bloqueias o teu dinheiro numa plataforma há 3 meses, 6 meses, 12 meses, eles estão a comprar dívida pública e a seguir devolve. Por isso é que em muitos casos, consoante a moeda na qual tu metes o dinheiro, os retornos também são diferentes. Qual é o risco? O risco é moderado, pessoal. O risco mais alto é o dinheiro estar bloqueado e tu poderes precisar dele e não conseguires tê-lo de volta porque bloqueaste a 12 meses. Precisas do dinheiro, agora acabou. Só daqui a 12 meses é que tens o dinheiro de volta. Até lá, quanto muito, vais recebendo juros diários ou juros mensais ou o que quer que seja. Mas o dinheiro que tu puseste lá fica bloqueado durante 12 meses. Reparem bem que há N plataformas que fazem isto. Há bancos. Os bancos mais conhecidos de Portugal fazem isto. Qual é o potencial? Pessoal, o potencial é moderado, baixo. Porque lá está, estamos a falar de uma coisa que apesar de não ter um risco de desvalorização, isto não é o mesmo que investir em bolsa, que pode subir ou descer, é mais o risco do dinheiro estar bloqueado. Mas depois o retorno é moderado. Porque normalmente vocês conseguem ter aqui se calhar uma coisa entre os 7% e os 10, 12, 14%. O que quer dizer que na melhor das hipóteses aproxima-se de uma média do SP500. Pode ser um bocado mais baixo. A grande diferença é que o SP500, no momento em que vocês querem tirar o dinheiro, no limite está no vermelho, porque desceu desde o momento em que vocês compraram. Aqui não há tanto o perigo da desvalorização, é mesmo só o dinheiro estar bloqueado. Acima de tudo, é bom conhecer as plataformas onde vocês estão a fazer isto, porque algumas o que fazem é emprestam dinheiro a empresas, outras compram obrigações do tesouro, outras compram dívida pública, o que quer que seja, o risco está um bocadinho mais por aí e é bom que as plataformas expliquem mais ou menos o que é. Eu, por exemplo, posso mostrar-vos aqui na Freedom 24, patrocinador de hoje, vocês podem chegar aqui e o que é que tem aqui? Colocação a longo prazo, depósitos em numerário,
a 7,2% ao ano. Neste momento, nesta conta que eu estou a mostrar, isto está vazio. E veem logo qual é a percentagem que no momento em que eu estou a gravar este vídeo, qual é a percentagem que eles dão. Euros vai até 4,75. Isto é para bloquear a 12 meses. Mas se for dólares, já vai até 7,18, basicamente. Então, se eu chegar aqui, vocês veem logo quanto é que ganham, dependendo se vão bloquear o vosso dinheiro a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. E aqui, apesar da Freedom patrocinar este vídeo, aquilo que eu vos digo é, eu normalmente o que faço, pelo menos na primeira vez, é eu bloqueio a 3 meses. Porque eu não gosto de ficar muito tempo com o dinheiro bloqueado. E entre 3 meses ou 12 meses, a verdade é que estamos aqui a falar de 2% ao ano, mais ou menos a diferença. Então, eu prefiro a 3 meses. Meto 3 meses, recebo uma partezita. Depois mais 3 meses, depois mais 3 meses, depois mais 3 meses. Quando fizer um ano, na realidade, em 4 momentos diferentes, pude tirar o dinheiro. Aquilo que eu vou ganhar é menos 2%, por comparação se tivesse bloqueado logo. Faz diferença ou não? Depende, obviamente, da quantidade de dinheiro que vocês puserem aqui. Mas eu prefiro poder tirar o dinheiro de forma mais frequente, mais rápida. Mas é um investimento pessoal bastante interessante. Eu, sinceramente, acho que isto pode fazer algum sentido para vocês também diversificarem o sítio onde tem o vosso dinheiro e para o vosso dinheiro também estar a render. Eu deixo o link em baixo para vocês poderem inscrever. Obviamente eu agradeço porque é o patrocinador do vídeo de hoje. Vocês já sabem que eu uso bastante a Freedom, bastante regulada, bastante conhecida, segura. E nunca se esqueçam de uma coisa, aquilo que vocês compram na Freedom é vosso. Ok, e agora chegamos à parte final deste vídeo. E na realidade chegamos à parte final da série toda. Ok, nós aqui falámos em ações individuais, REITs ou REITs, cripto, ouro, ETFs, tokenização e estes modos de investimento de bloquear o vosso dinheiro. Qual é que é o melhor para ti? Obviamente depende, pessoal. Aquilo que eu vos posso dizer é, eu, ouro, por exemplo, não tenho. Tokenização é algo que faço quando me aprecio muito o projeto e gosto da plataforma onde o faço. Bloquear dinheiro, um bocadinho, e sempre a pouco tempo. ETFs foi como eu comecei. Ações individuais é o que eu tenho agora. E cripto é também o que eu tenho agora. Aquilo que eu não tenho, mas provavelmente no futuro começarei a ter, são ETFs de imobiliário, os REITs ou REITs. E então, queres começar? Na minha opinião, ETFs. A seguir é ETFs, ações individuais, REITs, cripto. Este é o grupo do risco, mas com bom potencial, mas que tu podes ir aprendendo a coisa. Queres uma coisa de risco mesmo muito, muito baixo? Ouro. Queres uma coisa de risco baixo, mas com um bocadinho mais de retorno? ETFs. Queres alto risco, mas te pode dar um grande retorno? Criptos. Tokenização, mas aqui o risco é grande e não se esqueçam, eu estou aqui a falar nos cenários em que vocês escolhem bem as coisas. Se vocês vão escolher aquelas criptos que não valem nada, a coisa vai ser muito complicada. E não se esqueçam que eu, nesta série, aquilo que falei mais de cripto foi até de cripto de um ponto de vista de ETFs, para vocês terem a coisa mais ou menos segura e controlada. Por isso, pessoal, lá está. Esta é a minha visão. ETFs, ações, REITs, criptos, acho que deve estar no portfólio da grande maioria das pessoas. Ouro, tokenização, já depende muito dos casos e da oportunidade. Esta questão de bloquear o dinheiro não é tanto um investimento de subida e descida de valorização, é só o risco de o dinheiro ficar lá bloqueado, mas eu acho que faz sentido pegarem algum dinheiro que às vezes temos no banco e colocar numa destas plataformas. Pessoal, eu espero ter ajudado. Não se esqueçam, os links estão em baixo. Inscrevam-se na Freedom 24. Não se esqueçam que se inscreverem na Freedom 24, quando fizerem o vosso primeiro depósito, consoante o dinheiro que vocês colocarem no primeiro depósito, vejam aqui na descrição do vídeo qual é que é o código que vocês devem utilizar e vocês ganham ações de borla. De resto, esta série acabou. Eu tentei resumir um bocadinho as coisas sem ser muito profundo. Espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, se tiverem uma opinião diferente, comentem. Vocês já sabem que eu demoro imenso a responder. Há muita coisa para fazer. Espero que esteja tudo bem convosco, pessoal. Grande abraço e até à próxima.